Nessa aula de hoje, gente, nós vamos ter nosso primeiro contato assim, com a persistência de dados, né? Porque até agora, né, vocês fizeram o Lab Zero, que era revisão de Java e tal, para esquentar aí os motores. Depois a gente fez o Lab 1, que a gente já tem algumas camadas de software, não é, do MVC. E hoje a gente vai ter esse primeiro contato com a persistência de dados, né? Persistência de dados são aqueles dados que persistem, né, que existem, mesmo quando a aplicação é encerrada, né? Então, quando vocês pagaram a disciplina lá de OO, vocês devem ter aprendido a usar arquivos, né, para persistência, tá? Aqui, na nossa disciplina, a gente também precisa de alguma tecnologia para que a gente persista dados. Afinal de contas, né, vocês já ouviram eu falar isso várias vezes, o back-end é apenas um sistema que vai coordenar, gerenciar, tornar seguro o acesso a dados, tá? Então, não existe back-end sem dados persistentes, tá? O back-end, ele é exatamente o grande objetivo, né, a grande missão do back-end é exatamente expor os dados, né, esses dados que persistem geralmente em bancos de dados, de uma forma segura, de uma forma coordenada, tá certo? Já que, como a gente já falou também anteriormente, os dados são, para todas as empresas, né, dados são fundamentais, né, dados são preciosos, são valiosos, né, então ninguém quer expor dados que não devem ser expostos, né, para algum usuário, tá? Então, o back-end é que garante isso, ok? E aí a gente vai ter esse primeiro contato, e esse primeiro contato a gente já vai começar a programar de uma forma bem elegante, tá? A gente vai usar um padrão de projeto, né? Um padrão de projeto, como a gente já também conversou, um padrão de projeto é uma ideia de você projetar, né, de você desenvolver o projeto de seu sistema, e aí você vai reusar essa ideia, tá? Basicamente, um padrão, quando a gente usa um padrão de projeto, a gente está reusando uma boa ideia, tá? E os padrões de projeto, eles tipicamente perseguem os mesmos objetivos, né? Baixo acoplamento, para melhorar a manutenção daquele sistema, alta coesão também para melhorar a manutenção, expert. Então, esses objetivos, né, manter tudo muito simples. Então, esses objetivos, eles são sempre perseguidos por todo padrão de projeto e aqui não vai ser diferente, tá certo? A gente vai hoje, então, aprender a usar, dentro do nosso contexto aqui, né, do nosso back-end, o padrão de projeto DAO, que é Data Access Object. Então, quando a gente quer acessar um objeto, quando a gente quer acessar um dado que está gravado, né, de alguma forma, em alguma tecnologia, né, no banco de dados, por exemplo, a gente precisa de um objeto desse tipo, que a gente chama de DAO, para acessar esse dado e retornar para quem deseja acessar esse dado, tá? Esse padrão de projeto, DAO, ele é independente de tecnologia de linguagem, tá? Se vocês vão desenvolver em outra linguagem, tá, em outra tecnologia de framework, vocês provavelmente vão continuar usando esse mesmo padrão DAO, que a gente vai ver aqui, tá? Então, para a gente relembrar aqui um pouquinho as nossas camadas, né, do nosso software do back-end, tá? As requisições HTTP, né, eu estou falando de HTTP porque a gente está falando sobre uma API REST, né, então REST lembra que é aquela API que se apoia sempre em toda a tecnologia da internet, então as requisições vão ser requisições HTTP, elas vão chegar aqui, vão ser recebidas pelo framework, lá pelo container, não é a gente que controla, quem controla o fluxo de execução é o framework, então algum componente do framework vai receber essas requisições, vai olhar essa requisição e vai passar para algum controlador que saiba responder aquela requisição específica que chegou. Né? Então, a primeira camada do software que a gente desenvolve dentro desse ecossistema, né, de framework que a gente estiver usando, vai ser um controlador. Então, o controlador vai receber essa requisição, um método lá do controlador que a gente vai desenvolver vai ser executado, né, para responder aquela requisição. Muito provavelmente, né, esse controlador vai, na verdade, repassar, vai delegar a responsabilidade de atender essa requisição, né, para algum serviço que o controlador conheça,
E aí o serviço vai receber os dados que foram passados pela requisição, se houverem, né, dados pelo corpo da requisição, ou como um parâmetro, né, um ID que pode ser passado como um parâmetro da própria rota, o próprio caminho, né, ou um parâmetro de busca, ou um JSON que foi passado e o controlador já recebeu como um objeto, né, e passa para esse serviço, tá, enfim. O controlador chama algum método do serviço para realizar aquela ação que precisa ser realizada, tá? Os serviços, né, são aquelas classes que a gente marca com o @service, né, se a gente estiver falando de Spring Boot, e esses serviços, esse @service garante que durante a execução dessa aplicação, que vai existir sempre uma instância desse serviço em execução, né, à espera de solicitações, tá? E aí esse serviço, até a aula passada, né, esse serviço realizava todas as tarefas que precisavam ser realizadas, podia até conversar com algumas entidades que fazem parte do domínio daquele problema, né, ele conhece essas entidades, ele fala com elas, e ele realizava essas ações e respondia para o controlador, que respondia para o cliente, tá? Aqui a gente vai agora aprender um pouquinho mais sobre essas duas partes aqui, que até a aula passada a gente não tinha conversado muito sobre elas, né? Eu sempre mostrei essa camada aqui, né? Mas a gente nunca entrou em muito detalhe sobre elas, tá? Então, essa camada das entidades, elas basicamente representam os dados que vão ficar persistidos, tá? Em alguma tecnologia. A mais comum é o BD, né? O BD relacional. Mas essas entidades representam esses dados. Então, por exemplo, se eu quero persistir em alguma tecnologia aí de armazenamento de dados, se eu quero persistir usuário, tá? O meu sistema precisa de um usuário, eu quero gravar esses usuários, quando o usuário é adicionado, ele fica gravado, de forma que no futuro ele pode fazer login. Isso vai ser comum em todos os sistemas, né? Então, eu preciso ter uma entidade, tá, que vai ser uma classe, basicamente. Nessa classe, eu vou identificar todos os atributos, né, que seriam atributos de um registro de um usuário. Então, eu vou dizer, é uma classe usuário, ela precisa ter nome, ela precisa ter, sei lá, e-mail. Eu posso marcar o e-mail como sendo a chave primária dessa entidade. Ela precisa ter, sei lá, um telefone de contato, por exemplo. Para alguns lugares, né, precisa ter um cartão de crédito, ou precisa ter uma senha, né? Senha geralmente é muito comum. E por aí vai, né? A gente vai definir nessa classe todos os atributos dessa entidade que eu quero persistir, né? O que é que vai precisar ficar armazenado, tá? E essas classes a gente marca com @entity, tá? Então, essas entidades, elas representam, tipicamente, objetos que fazem parte do domínio daquele problema, né? Então, se a gente está desenvolvendo um sistema para gerenciar escolas, né, como a gente viu já, um exemplo na aula passada, assim, só de conversar, a gente vai ter aqui entidade aluno, entidade professor, entidade disciplina, entidade folha de pagamento, coisas desse tipo, a gente vai precisar ter essas entidades para poder persistir essas entidades na base de dados, tá certo? Se a gente estiver falando sobre um site de comércio eletrônico, a gente já vai ter outras entidades diferentes, né? A gente vai ter produto, item de compras, cesta de compras, né? Continua tendo usuário, e aqui é só para exemplificar para vocês que essas entidades, elas vão ser modificadas, né, de acordo com o domínio do problema. Então, se a gente voltar, né, no tempo e vocês lembrarem de algum projeto que vocês fizeram em Java, mas sem ser assim um back-end, só uma aplicação standalone Java, por exemplo, aquelas classes que fazem parte do domínio do problema daquela aplicação que vocês desenvolveram, elas vão basicamente se tornar entidades aqui no nosso sistema, tá? Com algumas especificidades que a gente vai conversar sobre elas depois. Mas, basicamente, as entidades, elas são compostas por essas classes que modelam objetos que fazem parte do domínio daquele problema específico que a gente está lidando no desenvolvimento desse sistema, tá certo? E a gente agora vai ter os repositórios, tá? Esses repositórios de dados, ou DAOs, tá? Esses repositórios, eles, na verdade, vão representar esses objetos que acessam os dados de verdade para a gente.
Esses repositórios, eles existem para cada entidade que a gente definir no nosso sistema, tá? Então, se eu defino a entidade usuário, eu preciso definir um DAO, ou um repositório, que é capaz de persistir informações nesse formato desse usuário que eu defini, tá? Então, se eu defino uma entidade conta, estou desenvolvendo uma aplicação bancária, defino uma entidade conta, tá? Eu vou precisar desenvolver algo, né, um objeto, no caso aqui do DAO, que acessa dados do tipo conta e é capaz de persistir, né, no sentido de salvar dados desse tipo, né, salvar um registro do tipo conta e recuperar de alguma base de dados um registro do tipo conta, tá? Então, essas entidades aqui, elas apenas definem o que é que a gente quer manter, né, como persistindo na base de dados da gente. E os repositórios, ou os DAOs, são aqueles objetos que sabem, de fato, conversar aqui com essa base de dados, seja que tecnologia for, e recuperar dados e salvar dados nessa base de dados, tá? Existindo um DAO para cada entidade que a gente definir na nossa aplicação, ok? Então, se a gente... Ah, tem uma animaçãozinha. Se a gente voltar para aquele exemplo lá de uma aplicação que seria uma livraria online, né? Eu vou comprar livros online, e aí a gente tem um front-end ou outra API, que acessa essa nossa API. Aqui a gente vai ter controladores, como a primeira camada na nossa API. A gente vai ter serviços, tá? A gente vai ter serviços para lidar com a entidade livros, ou com o recurso livros. Se a gente estiver falando em REST, né, fica mais elegante de falar, a gente tem 3 recursos aqui. A gente tem recursos livros, usuários e compras. E a gente tem um serviço que lida com o recurso livros, a gente tem um serviço que lida com o recurso usuários, a gente tem um serviço que lida com o recurso compras. Obviamente, quando a gente entra no mundo O, né, a gente começa aqui no mundo REST, e a gente vai entrando aqui no mundo O, cada recurso desse que existe na nossa API, que a nossa API expõe, ela, em geral, né, vai se transformar em alguma entidade dentro do nosso sistema O aqui que a gente está desenvolvendo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um recurso livros e eu tenho esse serviço que é capaz de realizar ações sobre esse recurso livros, né, então, obviamente, vou precisar ter uma entidade livro, né, porque eu vou precisar salvar informações sobre livros nessa base de dados, tá? E eu vou precisar de um objeto DAO, tá? Um DAO, um Data Access Object, para realizar a persistência, né, tanto no sentido de salvar, armazenar, quanto de recuperar dados persistidos anteriormente para esse serviço, certo? E isso vai acontecer, então aqui só tenho essas 3 entidades, livro, usuário e cesta de compras, eu vou ter se eu tenho essas 3 entidades, eu vou precisar de 3 objetos de acesso a dados, cada um associado à entidade específica sobre a qual eles operam naqueles dados que foram persistidos, certo? Cleiton tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler a pergunta aqui. As tabelas do banco de dados são os DAOs, no caso. Cria um DAO para se comunicar com cada tabela do banco. Assim, não é que as tabelas são DAOs, certo? As tabelas do banco de dados, elas vão ser tabelas que os atributos, né, quer dizer, as colunas dessa tabela, elas vão ser definidas a partir das entidades, né? Então, se eu defino a entidade livro, e esse livro tem ISBN, que seria, sei lá, o identificador único, tem um ISBN, tem um título, tem autores, tem editora, e outras informações, quando eu defino essa entidade e defino esses atributos, né, ISBN, nome, autores, editora, data de publicação, etc. Então, esses atributos que eu defino na entidade, eles vão se tornar colunas na minha base de dados, tá? Isso é uma coisa. Assim, da forma mais simples que a gente conseguir imaginar. Depois eu vou falar que existe uma situação que é diferente dessa, que a definição não é tão livre assim. Mas, assim, imaginando que você está construindo um sistema do zero, quando você define a entidade livro, tá? E você define quais são os atributos dessa classe, dessa entidade livro, você já está definindo ali quais são as colunas da sua tabela livro na sua base de dados, tá? Isso é uma coisa.
Depois, você precisa definir um DAO que vai acessar essa base de dados para você, que sabe conversar com essa base de dados, certo? Para salvar informações desse formato, com essas colunas específicas dessa tabela que você definiu aqui na entidade, para salvar e recuperar informações na tabela livro, ok? Isso é uma coisa. Esse DAO, tá? Esse objeto, ele sabe conversar com a tecnologia de persistência que tiver aqui. Como eu falei, a tecnologia mais comum é um banco de dados relacional, até hoje, mas a gente pode pensar em banco de dados OO, a gente pode pensar em outros tipos de bancos de dados, a gente pode pensar em arquivos, a gente pode pensar em bancos de dados, né, NoSQL, aqueles bancos de dados não estruturados, enfim. A gente pode pensar em outras tecnologias diferentes, tá? E esse DAO aqui de livro, ele sabe conversar com a tecnologia específica que foi escolhida para armazenar os livros, para persistir a entidade livro, tá? Então, o DAO se comunica com o banco de dados, e ele sabe recuperar e salvar registros daquela tabela específica, nesse caso aqui, livro, ok? Deixei para a próxima dúvida, ok, Cleiton? A criação das tabelas, Cleiton, fica automática, tá bom? Se a tabela já foi criada antes, você precisa anotar a entidade com algumas informações, mas se a tabela já foi criada, ela não vai ser criada, mas a entidade precisa ser desenvolvida para obedecer as colunas que tem naquela tabela que já existe anteriormente em um sistema legado, por exemplo. Entendido? Mas não vai criar na mão não, tá? Peraí, deixa eu ir para a próxima dúvida. De Jobson. Professor, o padrão DAO no Spring é implementado pelo repository, e a gente cria uma interface que estende uma outra interface, e aí a gente não precisa fazer quase nada, a gente vai já programar, tá certo? Isso tudo. Diego. Diego, quer falar ainda alguma coisa? Eu ia perguntar basicamente o que o Cleiton falou aí, que isso aí no caso era se fosse um banco do zero a gente ia fazer, né? No banco do zero, você basta definir suas classes, tá certo? E marcar elas como entidades, e o banco de dados vai ser criado para você. Sim, sim, O mas vai chegar uma framework, situação que a gente tem já um banco e a gente tem que... se tiver uma situação que você tem um banco, então você precisa conhecer o esquema, tá? Do seu banco, das suas tabelas, e você precisa definir suas entidades de forma que ela fique coerente com o que está lá no banco. Entendeu? E aí Entendi. você pode usar algumas anotações, a gente não vai ver isso aqui, tá? Mas para quem já sabe usar Spring, só é pesquisar lá na documentação. Existem algumas anotações que você coloca nos atributos da sua classe entidade, para você dizer qual é exatamente a coluna do banco a que você está se referindo com aquele atributo ali, tá? Aí você usa o próprio nome da coluna do banco, quando você vai usar essas anotações, tá certo? Certo, obrigado, professor. Mais alguém quer falar? Acho que o Gabriel queria falar. Desistiu, Gabriel? Não, é porque a minha dúvida foi respondida aí, a senhora já respondeu. Tá joia. Tá bom. Então, eu vou continuar, tá? O que precisa ficar muito claro aqui para vocês, né, é que esse padrão, ele cria mais um nível, né, de abstração aqui para a gente, né? A gente já tinha a camada de controlador, de serviço, de entidade, agora a gente tem essa nova camada aqui de repositórios, né, ou de DAOs. Quando eu falar repositório, eu estou querendo falar DAO, tá certo? São formas diferentes aqui de falar, mas eu estou falando da mesma coisa, estou falando do objeto que sabe conversar com o sistema de armazenamento de dados que foi escolhido para armazenar aquela entidade, ok? E aí, por que é que a gente precisa desse negócio mais complexo? Mais uma vez, porque a gente está perseguindo o baixo acoplamento, né? A gente quer que esses componentes aqui que compõem o sistema, que eles não fiquem muito acoplados, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente começou um negócio muito caseiro, muito, assim, meio estranho e tal, e que parte das entidades são salvas em arquivos, sei lá, CSV, certo? Porque já estava assim antes e tudo mais, agora a gente está migrando para REST, tem um negócio aí que está em CSV, e o resto está no BD relacional. Então, o DAO daquela entidade que está salvo em um arquivo CSV, né, a implementação dele precisa saber conversar
ler arquivo CSV e fazer o parsing de um arquivo CSV, né? Já um DAO, só que o usuário já está numa tabela de um banco de dados relacional. Um DAO que vai acessar dados de um banco de dados relacional, ele precisa saber conversar com um banco de dados relacional, né? Definindo os procedimentos, né, em SQL específicos para realizar a tarefa que precisa ser realizada lá no BD, tá certo? Então, dependendo da tecnologia que a gente usa aqui para armazenar esses dados, esse DAO vai precisar conversar, né, essa seta aqui pretinha, que eu coloquei pretinha aqui, essa seta aqui, ela indica que esse DAO precisa saber conversar com o sistema de armazenamento. Então, para sistemas de armazenamento diferentes, o DAO precisa saber, precisa ser diferente, tá? Então, se ao longo da vida de uma aplicação, eu começo, sei lá, com banco de dados relacional, mas o negócio é Big Data, eu tenho que mudar para um outro tipo de banco aí específico, que usa outras tecnologias, e mudou, e eu mudo essa tecnologia aqui de armazenamento, tá? Então, eu não preciso mudar nada, não preciso mudar o controlador, não preciso mudar serviço, não preciso mudar entidades. A única coisa que eu preciso mudar é o DAO, concordo? Então, como não existe uma interface única aqui, né, de forma que tanto faz eu armazenar em arquivo, em qualquer tecnologia de banco de dados, de qualquer fabricante, tanto faz, e a forma de conversar com esse sistema é padronizado. Se isso existisse, esse DAO não era tão útil, mas isso não existe, tá? Às vezes até você muda de um fabricante para outro de banco de dados e você muda a forma como você precisa desenvolver os scripts lá para se comunicar com aquela base, com aquele sistema, tá? Então, esse DAO, ele é como se fosse uma barreira para essa mudança. Eu mudei a tecnologia de armazenamento de dados, essa mudança da tecnologia de armazenamento, ela se encerra no DAO, tá? O DAO vai mudar, porque ele precisa de uma outra implementação para acessar essa nova tecnologia, mas nada aqui, ó, dessa barreira aqui para trás, nada precisa mudar, tá? Então, essa é a beleza do padrão de projeto DAO, tá? É que a gente limita a mudança de tecnologias de armazenamento até essa camada aqui dos repositórios. E para trás, nada precisa mudar. Pode falar, Gabriel. Professor, isso facilita, no caso, futuras atualizações de banco de dados, né? No caso, se eu fizer alguma modificação no DAO, não vai interferir tanto no resto do sistema desse banco de dados, do back-end, quer dizer. Não é nem a atualização do BD, é mais assim uma mudança mesmo de tecnologia, tá? Eu estou usando o Postgres, que é um banco de dados relacional lá específico. Aí eu atualizo para uma versão nova do Postgres. Provavelmente eu não vou precisar mudar nada, certo. Ok? Agora eu estou usando o Postgres e agora eu quero usar uma tecnologia lá, MongoDB, que não é relacional. Aí eu vou precisar mudar o DAO. Mas eu não vou precisar mudar nada aqui para trás, nem entidade, nem serviço, nem controlador, nada. Eu digo o BD assim, tipo, eu mudo, no caso, a forma como é implementado, sei lá. Mudei agora, vai ser de entidade de relacionamento. Antes não era. Aí no caso, tipo, aí só o DAO que precisa mudar, certo? Pronto. Agora, não vai ser comum que você mude o seu esquema de dados, tá? A não ser que seja para adicionar novas colunas que você não tinha antes, e você aí estabelece algo a ser feito com os dados que foram inseridos antes, e que você não tem aquele valor daquela coluna para esses dados mais antigos. Mas assim, não é comum que você fique mudando seu esquema de dados, ok? Se fosse comum que mudasse o esquema de dados, aí sim você precisaria mexer nas entidades, tá? Certo. Porque a entidade, ela precisa ser casada com o seu esquema de dados. Se ela não está casada com o seu esquema de dados, não vai dar certo. Ok? Beleza. Então, a gente precisa desse novo nível de abstração, né, dessa nova camada, exatamente para permitir que essas mudanças na tecnologia do sistema de armazenamento ocorram sem afetar a grande parte do nosso programa, né, do nosso sistema, certo? E aí, isso, obviamente, facilita muito a manutenção daquele sistema que a gente está desenvolvendo, tá? E, como eu falei antes, né, as APIs, se for um sistema vivo, né, uma API que é de fato usada e que tem vários clientes, você não quer uma manutenção difícil para esse sistema.
Um sistema vivo, ele precisa passar por manutenção, né, eternamente, né? É até bom, né? Senão quem trabalha com isso ia perder o emprego, né? Desenvolve uma API e tem que procurar outra API para desenvolver. Não é assim. Você desenvolve uma API e fica uma equipe ali para manter aquela API, né? Para adicionar novas funcionalidades, se o cliente desejar, para corrigir bugs, para melhorar desempenho, para melhorar o que seja que precise ser melhorado, ou a funcionalidade nova que precisa ser produzida ali, tá certo? Então, por isso que é tão importante, quando a gente desenvolve um sistema de back-end, a gente pensar em padrões de projeto e a gente fazer um projeto que seja bacana. Aí, o bom é que grande parte desse trabalho já está pronto aqui, né? A gente já sabe, desculpa, a gente já sabe exatamente quais são as camadas de software que a gente quer criar, né? Então, é mais fácil a gente seguir esses padrões e a gente conseguir desenvolver uma aplicação que, de fato, é fácil de ser mantida. Isso aqui a gente já falou. Então, para resumir, né, o que é que a gente tem? O DAO, que é o Data Access Object. Na prática, o DAO, ele implementa uma interface, certo? E é por isso que dá tudo certo. Existe uma interface, tá? Independente de tecnologia. No caso aqui, que a gente está usando Spring Boot, né, ele vai implementar o DAO, é uma interface que vai estender de uma interface que já existe, que é uma interface chamada JPA Repository, tá? Então, quando a gente vai definir um DAO, a gente vai definir uma nova interface, e a gente faz essa interface estender JPA Repository, né? A gente faz extends JPA Repository, tá? Como essa interface, então, ela estende JPA Repository, ou seja, qual for a interface da tecnologia que a gente estiver usando, essa interface do DAO é como se fosse um contrato aqui entre o serviço, né, que quem acessa o DAO é o serviço, basicamente. Então, é como se fosse um contrato entre o serviço e o DAO. Como a gente está operando no nível de interface, né, a gente não está operando no nível de implementação, como a gente está trabalhando no nível de interface, a gente pode mudar a implementação aqui dessas interfaces sem afetar a classe serviço, né? Sem afetar o serviço, porque o serviço, ele chama só os métodos daquela interface, né? Que já houve um acordo prévio de que essa interface vai ter tais métodos, e o serviço só chama esses métodos. E aí, se eu preciso mudar, antes era arquivo, e agora eu vou passar para um banco de dados relacional, essa implementação do DAO muda, mas como ela continua obedecendo a mesma interface, né, continua ofertando a mesma interface, o serviço não precisa mudar, tá? É aquele velho ditado, né, não sei se foi de Martin Fowler, toda vez eu esqueço, mas que fala, se você quer programar bem, programe para uma interface, e não para uma implementação, tá? Então, se esse serviço aqui, né, ele lida com a interface e não com a implementação, a implementação muda, mas o serviço, né, essa dependência fica muito mais frouxa, né, é muito mais desacoplado do que se eu precisasse de uma implementação, e aí eu mudar a implementação, eu precisaria mudar o serviço, tá? Então, isso funciona porque existe uma interface padronizada aqui para todos os DAOs, tá? Então, todo DAO fala essa mesma interface, o serviço sabe disso e só chama os métodos dessa interface, que no nosso caso de Spring Boot é JPA Repository, certo? E aí, como eu já falei, facilita a manutenção, facilita mudanças, né, na tecnologia de armazenamento, tá? E aí a gente vai adotar esse padrão de projeto aqui, e é sempre bom adotar padrões de projeto sempre que for necessário, para que a gente mantenha o sistema fácil, para que a gente desenvolva sistemas fáceis de serem mantidos, tá certo? E aí, vamos lá começar, né, a falar um pouquinho aqui, o que é que a gente precisa fazer de fato, né, para a gente gravar aqui na memória da gente. Primeiro, a gente precisa criar as entidades, tá? Essas entidades que vão representar os dados que vão ser armazenados, tá? Então, para cada recurso que a gente quer armazenar, sei lá, por exemplo, o recurso disciplina, né, que vocês fazem aí no lab de vocês.
você precisa primeiro criar uma classe, que seria uma entidade, que vai representar esse recurso lá no sistema de armazenamento. Então, se eu quero salvar uma disciplina, eu tenho que pensar quais são as colunas, né, os atributos que eu quero armazenar dessa interface. Então, sei lá, a disciplina precisa de um nome, precisa, no caso da gente, né, do lab que vocês estão fazendo, a disciplina precisa de, tem um nome, tem que mais? Tem a nota, né, tem uma coleção de notas, na verdade, né, que a disciplina salva, que são as notas que os alunos já deram para aquela disciplina, né. Uma disciplina tem a quantidade de likes, por exemplo, que os alunos já deram naquela disciplina, para essa nossa rede social de disciplinas que a gente está desenvolvendo, né? Para vocês fofocarem sobre as disciplinas entre os próprios alunos. E aí a gente tem que pensar quais são os atributos que a gente quer armazenar sobre essa entidade. E aí a gente vai desenvolver essa classe disciplina, vai marcar ela com @entity, para dizer que ela é uma entidade do sistema. A gente vai ter que marcar dentro dessa classe quem é a chave primária, tá? De objetos dessa classe, ou seja, quando isso for ser mapeado para uma base de dados relacional, né, que é o que a gente vai ver aqui no curso, tá? A gente aqui vai se deter apenas a usar a persistência com bancos de dados relacionais, tá certo? Então, nesse caso, a gente precisa marcar quem é o identificador, tá? Que vai ser usado como chave primária daquela entidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, tá? A primeira coisa que a gente faz. Depois, para cada entidade dessa, a gente precisa criar um DAO, tá? Esse DAO, como eu já falei, ele tem que obedecer uma interface específica, uma interface fixa, que é essa interface que os serviços conhecem para poder solicitar ações desse DAO, tá? E aí, esse DAO vai representar o repositório dos dados do tipo E. Então, se eu criei a entidade disciplina lá, pensei direitinho nos atributos que eu quero armazenar na disciplina, criei a entidade disciplina. Agora eu vou criar o DAO de disciplina, e esse DAO, ele vai ser como um repositório de disciplinas. Então, esse DAO, tipicamente, nessa interface desse DAO, a gente vai encontrar métodos que relembram a gente aquele CRUD lá, que são os métodos que a gente consegue acessar para colações, né? Então, de salvar coisas novas, né? Adicionar algo, de deletar, de recuperar algo pelo identificador, de recuperar todos os elementos daquela coleção, tá? Os métodos que tem nessa interface do DAO são métodos que relembram essas funcionalidades, né, que são comuns a toda a coleção, já que no final das contas, um repositório nada mais é do que uma coleção de objetos daquele tipo de entidade que a gente definiu, certo? E aí, esse DAO, né, ele obedece a essa interface bem conhecida, específica, fixa, e ele é implementado de forma que, de um lado, ele oferece essa interface para os serviços, essa interface fixa para os serviços, e do outro lado, né, com métodos bem pré-definidos, e esses métodos são os métodos que o serviço pode acessar, e do outro lado, esse DAO sabe conversar com o sistema de armazenamento que a gente escolheu para aquela entidade, tá? No caso aqui da disciplina, um banco de dados relacional, então, esse DAO vai saber falar SQL, e saber programar esse sistema, esse SGBD que está ali por trás, armazenando os dados do sistema, ok? O serviço, ele manipula tipicamente, ele opera no nível de algum recurso, né, que a gente traduz como uma entidade dentro do nosso mundo OO, tá? No mundo REST é um recurso, no mundo OO é uma entidade, isso. E aí o serviço ele vai manipular, né, dados desse tipo, dessa entidade, e ele conhece o repositório de dados específico dessa entidade para solicitar ações desse repositório, né, de adicionar novos registros, tá, na base de dados dessa entidade, ou recuperar informações dessa base de dados desse tipo específico, tá. Então, é como se o controlador recebe a requisição HTTP, aí o controlador diz, serviço, toma, resolve isso. O serviço, ele lida com as entidades e tudo, ele até um certo ponto, ele faz muitas coisas, né, ele faz o que precisa ser feito, mas na hora que eu preciso acessar a base de dados de verdade para recuperar algo, ou acessar para salvar algo, aí o serviço delega essa função ao DAO,
tá? Que vai ser aquele componente dentro do back-end que vai ser responsável por conversar com o sistema de armazenamento daquela entidade. Ok, pessoal, até aqui? Se ficarem calados, eu vou progredir aqui na aula. Mais ou menos. No caso, professora, como assim, tipo assim, seria esses métodos que você falou que é semelhante ao controller? A gente vai ver, né? É porque eu tô tentando aqui que vocês entendam esse padrão, tá? Porque esse padrão, ele é independente de tecnologia, tá certo? Se vocês forem programar em outra tecnologia que não é Spring Boot, tá? Mas que é OO, certo? Então, vocês vão usar esse padrão do mesmo jeito. Tudo que a gente viu aqui, MVC, essa parte aqui de DAO, isso vai existir também, tá? Só que de outra forma. Então, até aqui a gente conversou sobre coisas mais teóricas, que eu quero que vocês saibam sobre isso. Tá ok. Mas depois, já a gente vai programar de verdade e vai ficar mais claro, tá bom? Certo. E eu vou mostrar quais são esses métodos para vocês, certo? Então, vamos lá. Quais são as consequências, né? Toda vez que a gente fala de um padrão de projeto, a gente entende em que situação esse padrão é usado, a gente entende como é que ele funciona, né? Quais são as classes que a gente precisa desenvolver, a interface que a gente precisa seguir, e a gente tem consequências, tá? As consequências de usar o padrão DAO, primeiro é que é uma transparência, né? A comunicação com o sistema de armazenamento, ele fica transparente, tá? Então, até o nível de serviço, não importa que sistema de armazenamento é, porque eu vou falar com um DAO que representa esse sistema, tá? Então, essa transparência reduz o acoplamento e torna mais fácil para o desenvolvedor migrar de uma tecnologia de armazenamento para outra sem precisar modificar a sua aplicação, só precisa modificar o DAO, tá? Então, isso reduz bastante a complexidade dos serviços, né? Porque os serviços, eles vão sempre delegar ao DAO essa parte de lidar com as bases de dados, né, com o sistema de armazenamento. O serviço não pensa sobre isso, o serviço apenas conhece essa interface padronizada do DAO e conversa com ele, e o DAO que se preocupa com isso, tá? Então, quando o serviço delega isso para um DAO, né, eu reduzo a complexidade do meu serviço, né, daquela classe serviço lá que a gente desenvolve, né? Então, reduzindo essa complexidade do serviço, depois vai ficar muito mais simples de dar manutenção nesses serviços, tá certo? E aí a gente centraliza, outra consequência é que a gente centraliza todo o acesso a dados nesses objetos específicos dessa camada, né, separada das outras camadas do nosso software, tá? E aí isso facilita a manutenção. Vocês vão ficar cansados de me ouvir falar isso, mas é porque isso é realmente muito importante, tá certo? Na prática, certo? Pode parecer assim que vai ser complicado e tal, mas na prática é muito simples fazer o que a gente vai fazer agora, tá? A gente já vai começar a programar isso aqui, porque na prática, como eu falei, o framework, ele vai fazer muita coisa para a gente, né? O framework, ele existe para tornar o trabalho do desenvolvedor muito mais rápido, né? Para otimizar nosso tempo. E fazendo muitas coisas para a gente, né? Inclusive usando bibliotecas já prontas para que, de forma transparente, né? A gente nem sabe, na verdade, se a gente não for atrás, a gente não sabe o que é que está sendo usado ali por trás para fazer o que está sendo feito pelo framework, tá? Mas na prática vai ser simples, porque é o framework que vai fazer absolutamente tudo para a gente, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, agora entrando mais no mundo Java, tá? E no mundo Spring Boot. Mas mais no mundo Java mesmo. Quando a gente fala de uma base de dados relacional, é um tipo de sistema lá, né? Que sabe SQL, que guarda tudo em tabelas. E essas tabelas podem se relacionar, né? Através de chaves estrangeiras e tal. Então, a gente está falando de um mundo relacional, né? Que vocês pagaram BD há menos tempo que eu, inclusive devem saber, devem estar com isso tudo muito mais fresco do que eu estou aqui na minha mente, certo? Do lado de Java, do que a gente está fazendo, a gente está falando do mundo OO,
né? Então, no mundo relacional são tabelas, né? Nada mais que tabelas, como dizia meu professor. E no mundo Java são objetos. Né? No mundo OO, a gente fala de objetos. Então, a gente precisa de alguma forma, mapear, né, tabelas em objetos e objetos em tabela. Porque quando eu vou salvar um objeto nesse meu sistema, na verdade, ele precisa ser salvo no formato de uma tabela. Quando eu vou recuperar algo nesse sistema de armazenamento, eu preciso recuperar de uma tabela e trazer para o meu sistema do mundo OO em formato de objeto. Né? Então, esse mapeamento objeto relacional, tá? Que a gente chama de ORM, tá? Que é Object Relational Mapping, eu acho. Toda vez eu esqueço, mas é ORM isso. Isso já é feito por bibliotecas aí, que já são bem conhecidas, tá certo? Então, esse mapeamento, ele reduz a distância entre o nosso modelo OO, que é o que a gente segue para desenvolver o nosso sistema, e o modelo relacional, que é o modelo seguido pelo sistema de armazenamento de dados, tá? Nesse sistema de mapeamento objeto relacional, é muito simples, tá? As tabelas do banco de dados, né, no final das contas, como a gente já falou aqui, elas vão ser representadas por classes. Então, se eu tenho uma tabela usuário, com a coluna nome, e-mail e senha, por exemplo, tem 3 colunas na tabela usuário, nome, e-mail e senha, então eu vou precisar de uma classe que tem exatamente 3 colunas, né, que possam ser mapeadas para essas 3 colunas do banco de dados. Então, se nome é char, né, lá no banco de dados, e-mail é char, vamos supor que senha só pode ser número, só para a gente brincar, e senha é um integer. Lá no BD, quando essa tabela foi criada, então eu preciso de uma entidade que tenha 3 atributos, né? Nome string, e-mail string e senha int, certo? Então, é preciso haver essa relação, tá certo? Entre a classe da entidade e a tabela da classe, né, que é uma entidade dentro do nosso mundo OO, do nosso sistema OO, e a tabela, né, que é uma tabela lá dentro da base de dados relacional, certo? E aí, cada registro, né, lá na base de dados, nessas tabelas, né, cada linha a gente chama de registro, né? E aí, cada registro desse, quando ele é recuperado, esse sistema de mapeamento objeto relacional vai recuperar esse registro e transformar ele em um objeto daquela entidade específica que a gente já definiu para estar casada com aquela tabela específica que aquela entidade representa, certo? E aí, o que a gente precisa saber, a gente não precisa nem saber SQL, tá? E a gente vai usar uma API que já é pronta para acessar os dados desse banco de dados relacional, tá? E aí, essa API, né, o DAO da gente, ele se utiliza dessa API, dessa biblioteca, digamos assim, para acessar o banco de dados e para fazer esse mapeamento objeto relacional e entregar para o serviço já um objeto, tá? Então, o DAO, ele usa uma API externa que já faz esse mapeamento objeto relacional. Ele recebe do serviço um objeto do tipo usuário, por exemplo, que é esse que a gente está dando exemplo, para salvar lá no banco de dados, ele já sabe, ele já cria o SQL necessário para salvar esse novo registro lá na base de dados de usuário, tá? Ele vai recuperar um usuário que estava salvo, ele cria o DAO, né, que vai se comunicar com esse sistema, né, provavelmente com procedimentos em SQL, para recuperar esse registro que a gente precisa recuperar, transforma esse registro que foi recuperado num objeto de que tipo? Do tipo daquela entidade que a gente associa a esse DAO, e entrega para o serviço já aquele objeto pronto, certo? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Então, o que a gente vai usar é essa Java Persistence API, tá? Que é, para simplificar, é JPA. Toda vez que a gente falar de JPA, é essa API de persistência de Java, tá? Que é o JavaX, é JavaX, alguma coisa sempre. Essa eu JavaX. conheço. E aí a gente usa essa JPA, tá? E toda a funcionalidade que já foi definida pela JPA, por essa API,
e as interfaces, né, todos os tipos que ela representa, a gente vai usar isso, tá? Por trás, a implementação que a gente usa dessa interface vai ser o Hibernate, tá? Então, existe uma definição, tá, de classes, de interfaces, que são definidas por essa interface, Java Persistence API, mas isso é uma definição. Aí a gente vai usar o Spring Boot por trás, vai usar o Hibernate, que é uma implementação dessa interface. Existem outras implementações, tá certo? Vai usar essa implementação de JPA para poder fazer o acesso à nossa base de dados relacional, tá? E aí, como eu falei, a gente nem precisa saber SQL, ok? Só se a gente quiser realizar, se a gente quiser que o nosso repositório, o nosso DAO realize alguma funcionalidade que é muito diferenciada, muito específica, aí provavelmente a gente vai precisar colocar isso numa query lá, em SQL. Mas se a gente só quiser coisas comuns, de CRUD mesmo, de salvar, de recuperar por um determinado atributo e tal, a gente nem precisa saber de SQL. De recuperar ordenado por algum atributo, enfim, isso fica bem simples usando o JPA, tá certo? A única coisa que a gente precisa é se ligar na hora de definir as entidades, tá? Para que uma classe, né, a gente vai desenvolver uma classe, na verdade, vai marcar ela como uma entidade. Para que dê tudo certo, tá? Que não ocorram erros, bugs, que inclusive talvez depois sejam até difíceis de serem recuperados. Para que não aconteçam erros, essa classe que a gente define precisa ser um POJO. POJO, está escrito aqui, POJO. Plain Old Java Objects. Quando a gente diz que uma classe é um POJO, a gente diz que essa classe não herda de nenhuma outra, tá? A não ser de Object mesmo, que é obrigatório, tá? Mas ela não tem nenhum extend. Quando a gente vai definir ela, não tem um extend de nada, tá? Ela não implementa nenhuma interface específica, ok? É uma classe simples, com atributos e seus gets e sets. E seu construtor default, pode ter outros construtores também, mas tem que ter um construtor default, que é o construtor que não recebe nenhum atributo, tem que ter gets e sets, e pronto. E isso é um POJO, e toda vez que a gente vai definir uma interface, tá? É obrigatório interface não, desculpa, uma entidade, é obrigatório que a gente defina dessa forma, tá? Então, você vai ter uma entidade, sei lá, disciplina à distância, ela não pode ter um extend de disciplina, ok? Você vai ter a sua entidade disciplina, que é um POJO, uma classe lá, isolada, e vai ter outra entidade disciplina à distância, que ela pode até repetir coisas lá da entidade disciplina, mas ela vai ter que repetir, ela não pode herdar, tá certo? Entenderam isso? Enfim, aqui a gente já falou. Então, vamos meter a mão na massa agora e fazer isso. Vocês lembram qual era o sisteminha que a gente estava desenvolvendo? A gente estava desenvolvendo um sistema. Deixa eu abrir aqui. Era o estoque Z, né? Era quem estava? Estou na dúvida agora, acho que era. Oi, Cleiton, pode falar. Eita, eu repeti a última parte. Desde onde? Tu escutou eu falar depois? Desde onde, exatamente? Tu quer que eu repita? Qual foi a última coisa? Sim, tá, eu estou só dizendo assim que quando você vai definir as entidades do seu sistema, certo? Que são aquelas classes que vão ter um mapeamento para as tabelas do seu banco de dados, essas classes, elas não podem nem herdar de ninguém, nem implementar interfaces específicas, tá? São classes que a gente chama de POJO. Aí eu dei um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que num sistema de escola, tá? Que tem aulas presenciais e que tem aulas remotas. Tem disciplinas presenciais e disciplinas à distância. Se você tivesse em uma situação normal, talvez você tivesse a classe disciplina e a classe disciplina à distância. Vamos supor que a classe disciplina à distância é uma especialização de disciplina e tem algum atributo a mais lá, especializado. Aí, essa disciplina à distância, se você tivesse uma situação comum, que não é um sistema desse, né, que a gente está desenvolvendo,
a gente poderia fazer disciplina à distância, herdade e disciplina, tá? E a gente adicionaria nessa classe disciplina à distância o que é específico de uma disciplina à distância. No nosso caso aqui, se essas disciplinas forem entidades, tá, que vão representar tabelas de um banco de dados, a gente não pode fazer essa herança, a gente teria que desenvolver a classe disciplina, e depois, quando a gente vai desenvolver a classe disciplina à distância, a gente repete os mesmos atributos de disciplina, sem se utilizar de herança, entendeu? Certo? Isso para as nossas entidades, tá? Que são aquelas classes que vão ter um mapeamento para as tabelas. E aí, agora a gente tá, vamos só para que vocês relembrem, tá? O que é que tem na nossa API, tá? A gente vai continuar naquela API lá de produto que a gente controla um estoque, lembram? Nessa API a gente tinha, ó, a gente pode adicionar um produto, lembram? Que foi o que a gente tinha desenvolvido. A gente pode recuperar produtos, tá? E a gente pode recuperar produtos e passar algum string de busca que tenham sejam produtos que no nome daquele produto tem um determinado string. A gente pode atualizar atributos desse produto, o preço, a quantidade que aquele produto tem, etc. E a gente pode recuperar um produto pelo seu identificador, tá? E aqui a gente recupera um produto específico através do identificador daquele produto. Então, essa é a nossa API, super simples, só para a gente aprender aqui a brincar, tá? Aí eu pergunto para vocês, se a gente tem uma API que é de controle de estoque, né? Ela tem que controlar os produtos que estão em determinado estoque. A gente tem aqui do lado REST, a gente tem um recurso que é produtos. E o que é que vocês acham que a gente deveria ter numa base de dados? Na base de dados desse sistema, que tabelas devem existir? Produto, né? A tabela produto deve existir lá na base de dados e cada registro dessa tabela vai me representar um produto específico que existe lá nesse estoque que a gente está gerenciando através dessa API, tá certo? Então, a gente já sabe que a gente precisa de uma entidade produto, né? E essa entidade marcada com @entity. E depois a gente precisa fazer um DAO de produto. Esse sistema que a gente fez no passado, ele já tem até uma classe produto, que provavelmente ela vai se transformar na entidade produto, certo? E a gente tem, na verdade aqui, um repositório, né, de produtos que a gente fez na mão, mas sem persistência. Cadê? Deixa eu achar aqui. Estoque, ó. Em vez de a gente ter esse repositório agora, a gente precisa, na verdade, de um DAO, né? Um DAO de produto, que é esse DAO que vai acessar a base de dados nessa tabela produto, tanto para salvar produtos, quanto para modificar produtos, ou para recuperar produtos para a gente, para o serviço. E o serviço, o que é que vai acontecer? Antes, esse serviço, ele conhecia esse objeto estoque, né? A gente não tinha persistência, o serviço conhecia esse estoque, e aí o serviço pedia para esse estoque fazer as coisas, que era só uma classe normal. Agora, o serviço, na verdade, precisa conhecer o DAO de produto e solicitar esse DAO de produto que realize as atividades, as ações necessárias na base de dados de produto, na tabela produto para a gente, ok? Aí, mas vamos por partes. Primeiro, a gente vai aprender a criar um projeto desse, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter que vir aqui no Spring Initializer, ok? Porque aqui no Spring Initializer a gente vai criar, tá, já um projeto pronto para a gente só importar lá no Eclipse, como a gente já vem fazendo. Só que antes a gente só estava usando o Spring Web, lembram? A gente usava esse Spring Web aqui e só, porque a gente não tinha persistência ainda. Agora a gente vai adicionar mais duas dependências, tá? O Spring Data JPA, tá? Que vai usar o Hibernate, que vai permitir que a gente tenha repositórios para se comunicar com esse sistema de banco de dados, e a gente vai usar um banco de dados que é em memória aqui, que é o H2, a gente não precisa nem instalar nada,
ele vai salvar, vai manter os dados persistentes, mas a gente não precisa instalar nada no nosso sistema em termos de banco de dados, tá certo? Aí a gente vai adicionar essas 3 dependências e vai gerar o projeto, tá? Esse projeto que a gente gera, a gente vai colocar, a gente vai dezipar ele, eu já fiz isso, tá? Só para facilitar. A gente vai dezipar ele, vai copiar ele para o nosso workspace, ó, não sei se vocês estão vendo, aqui está meu workspace, e foi o projeto estoques, ó, eu já dezipei ele para cá. Agora eu vou apenas importar isso aqui no meu Eclipse, tá? Então, eu vou importar um novo projeto Maven, vou dizer onde é que ele está, vai ser esse aqui. E agora, esse projeto existe aqui, e ele foi importado, né, já com essas novas dependências, que antes não tínhamos no meu outro projeto, tá? Com a dependência do H2, ó, dependency, com a dependência do web, que era o que já tinha, e a dependência do JPA, ok? Então, agora, né, quando vocês forem gerar o projeto de vocês via aquele inicializador lá do Spring Boot, vocês já lembram de marcar essas dependências, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é que agora, né, a gente vai precisar configurar algumas coisas desse nosso sistema, certo? A configuração do nosso sistema fica toda no arquivo chamado application.properties, tá? Esse arquivo fica aqui, ó, tá vendo? Sempre vai ficar em resources. Então, esse arquivo aqui, ele vai vir vazio, e a gente que tem que povoar ele, tá? A gente inicia povoando com coisas muito simples, e que não precisa decorar, obviamente, né? Eu vou, inclusive, copiar aqui de outro que eu já fiz. Deixa eu copiar daqui, e eu levo para lá para explicar a vocês o que é que significa, tá certo? Deixa eu fechar esse. Pronto. O que é que tem aqui nesse arquivo? A gente falou que vai usar o banco de dados H2, tá? Então, a primeira coisa que eu estou configurando aqui é para habilitar uma interface, uma console desse banco de dados, de forma que via um browser, a gente consegue entrar nesse banco de dados, ver que tabelas tem lá, ver qual é o valor, quais são os registros que já estão armazenados nessas tabelas, tá? Aqui a gente coloca o caminho para esse banco de dados. Então, por exemplo, se aqui eu coloquei H2 e minha aplicação vai ficar na porta 8080, no localhost, né? No caso aqui, quando a gente está desenvolvendo, vai ser assim. Então, significa que eu vou, quando eu fizer localhost 2.8080 barra H2, que eu vou acessar essa console do banco de dados, tá? Eu acho isso aqui bem bacana, porque facilita vocês entenderem o que é que está se passando lá no banco de dados e até ver se está tudo funcionando direitinho, né? Quando eu adiciono um produto, será que esse produto realmente está ficando lá na tabela? Aí você vai lá no console e vê, tá certo? Eu vou alterar um atributo de um produto, será que está alterando de verdade? Aí você vai lá no console e olha, tá bom? Depois, a gente precisa dizer qual é o tipo de update, né? Quais são as atualizações permitidas, tá? Nessas bases de dados, tá? Eu estou deixando aqui como automático. É claro que isso aqui é um curso iniciante, tá? Se vocês forem trabalhar com isso na prática, na empresa de vocês, deve ter algumas padronizações que vocês devem seguir, que são diferentes do que a gente vai ver aqui, certo? Provavelmente vai ter muita coisa de segurança que vai estar configurado, talvez essas tabelas não possam ser modificadas assim a qualquer momento, como eu estou deixando aqui, né? Esse update diz, ó, se quiser alterar as colunas, pode, não tem problema não. Então, no banco de dados de verdade, de um sistema de verdade, provavelmente você não vai querer isso, tá? E aqui eu estou só dizendo onde é que vão ficar meus dados. Eu estou dizendo que vai ficar nesse arquivo, chamado desse diretório.dados. Para eu entrar no meu banco de dados, a senha é SA, ou username é SA e senha é nada, isso é uma coisa default que vem lá do H2, certo? E qual é o driver que eu vou usar?
Então, assim, se eu mudo a tecnologia da base de dados que eu vou usar, provavelmente eu já mudo isso aqui, ó. Vou usar outro driver diferente para acessar outro tipo de banco de dados. Ok? Professora, quem é que carrega tudo isso para tudo isso funcionar? É o Maven, que vai gerenciar todas essas dependências. Por isso que a gente cria um projeto por fora, já com o Maven configurado, né? Com esse POM XML aqui, ó. A partir desse arquivo aqui, POM XML, o Maven sabe exatamente quais são as bibliotecas que ele precisa trazer, né? As bibliotecas que precisam fazer parte aqui do ClassPath, e ele configura tudo para a gente, certo? Ele gerencia essas dependências todas para a gente, ok? Então, a partir de agora, a gente não tem mais um arquivo de configuração vazio como a gente tinha, tá? A gente vai ter um arquivo de configuração que já define certas propriedades relacionadas à persistência dos nossos dados, tá? Vamos supor que você não quer... Esse arquivo é usado para configurar outras coisas também, tá? Então, vamos supor que você não quer a porta 8080, que é outra porta, tá? Eu não vou saber decorado, mas se você pesquisar, vai ter um comandinho aqui que você pode colocar aqui para definir qual é a porta que você quer usar, tá certo? Então, esse arquivo aqui, se você for trabalhar numa empresa e desenvolver uma aplicação dessa de verdade, né, para ser usada e tal, provavelmente você vai ter que configurar esse arquivo e, inclusive, seguindo a padronização e as regras que aquela empresa deve impor em termos de segurança, tá certo? Entendido até aqui, pessoal? Sim, professora. Então, vamos continuar. Aí, só para a gente ganhar tempo, porque já são 11h12, o que é que a gente precisa fazer, tá? A gente tem agora esse projeto aqui, estoques, né? E ele vem só com o main inicial, que é o que o Spring Boot gera para a gente, tá? O que é que a gente precisaria fazer? A gente precisa criar todos aqueles pacotes, né? Que são esses aqui, ó. Que eu já defini aqui em cima. A gente precisa criar esses pacotes aqui todos, né? Dos controladores, dos DTOs, né? DTO é outro padrão de projeto que a gente já viu, das entidades, das exceções, dos repositórios, de serviços. E aí, quando a gente cria tudo isso, a gente vai desenvolver o nosso programa, tá? Para ser mais rápido, eu vou apresentar o que já está desenvolvido aqui, o que eu já tinha feito antes, tá? Eu quis mostrar essa parte inicial para vocês fazerem em casa, mas uma vez que está tudo configurado, né, as dependências estão todas configuradas, uma vez que o seu arquivo Application Properties já está bem configurado, tá? Agora é uma questão de desenvolvimento de Java, tá? Aí, eu não sei o que é que vocês lembram lá do que a gente já tinha desenvolvido. A gente tinha antes, deixa eu fechar esse projeto aqui para não confundir, tá? Close. A gente tinha antes esse projeto Stocks aí, lembram? Aí esse projeto tinha o main, tinha um controlador, né, que foi isso que a gente viu ainda agora. Esse projeto tinha DTOs, né? Os DTOs desse projeto eram detalhes de problema, lembra que a gente usa, que é aquela classe que a gente usa para informar para o cliente quando tem um erro 400, para dar mais informações, seguindo aquele padrão, né, da RFC. A gente tem um item de atualização do produto, né, que a gente tem um atributo, a gente diz qual é o atributo do produto que a gente quer atualizar e qual é o novo valor, lembram disso? Que era mais um DTO, e tem o DTO de produto, que ele não vinha com o ID, né, ele vinha só com os outros atributos do produto. A gente tinha essa classe produto, né, que tem o nome, quantidade do produto, valor unitário e descrição. A gente tinha as exceções, né, que a gente tinha desenvolvido todas, tinha aquele handler de exceções, lembram? Que é quando acontece uma exceção, né, com o serviço lança uma exceção quando está realizando aquela operação. Quando isso acontece, né, um objeto dessa classe aqui vai receber essa exceção e vai gerar a resposta
para o cliente, né, usando esses detalhes aqui do problema, para informar melhor o cliente que erro foi esse, não é isso? A gente tinha o serviço de estoque, né, que basicamente tem um método público para cada rota da API, né? Então, lá no controlador, a API tem 4 rotas, o controlador tem 4 métodos públicos, e para cada método público desse do controlador, eles chamam um método do serviço para realizar o que precisa ser realizado para aquela requisição ser atendida. Lembram disso? E como a gente não estava falando ainda de DAO, a gente tinha essa classe aqui que era quem mantinha a coleção de produtos para a gente, lembram? E aí ela realizava certas coisas, tá? O que é que a gente vai mudar aqui? Então, uma coisa que a gente precisa mudar são as entidades, tá? As entidades, agora, elas precisam ser marcadas com o @entidade, @entity, né? E a gente precisa também identificar qual é o objeto, né? Qual é o atributo daquela entidade que vai fazer o papel de chave primária daquela tabela que vai ser mapeada para aquela entidade, tá? Agora, então, eu vou sair desse estoquês, porque a gente vai agora para a implementação que tem banco de dados, tá certo? Deixa eu fechar esse projeto aqui também. A implementação Stock D, tá? Esse projeto Stock D, como foi que eu fiz ele? Eu copiei todo aquele estoque Z que eu mostrei para vocês aqui bem por cima, tá? Que é o que a gente viu na aula passada. Copiei ele todo para cá. Só que eu não copiei aquele repositório lá de estoque. Essa classe estoque, tá? Ela não foi para lá, ok? Essa classe estoque eu deixei aqui. Aí deu um monte de erro e eu fui realizando as implementações necessárias para desenvolver esse sistema. Vamos ver o que é que foi feito, tá? No controlador, nada mudou. O controlador continua exatamente como ele era antes, tá certo? Então, eu vou passar aqui direto. Se vocês tiverem dúvidas ainda do que é o controlador, ou desse código específico, né, que é o código que a gente já viu na aula passada, vocês me perguntem, mas eu vou passar adiante, tá? Nos DTOs também nada mudou, certo? Agora, nas entidades, sim, mudou, né? Na entidade produto, que é a que a gente está usando por enquanto, tá? Lembrem que antigamente a gente estava gerenciando a criação daquele identificador único, que era um long, né? A gente tinha um identificador estático e a gente incrementava ele de forma que era a gente que controlava quem era o ID do produto que ia ser adicionado, né? Agora a gente pode transferir essa responsabilidade para o próprio framework, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi marcar com @entity, certo? Esse @entity, ó, JavaX Persistence. JavaX Persistence é o que é, tudo que for JavaX Persistence é de JPA, tá certo? Não é só JavaX, não, falei em JavaX, até eu achei estranho, mas JavaX Persistence, tudo que for assim é de JPA. Então, eu estou marcando essa classe como entity. Note que ela não tem extend de nada aqui, né? É um POJO, tá? Como a gente já falou. E aí, ela continua com os mesmos atributos, ó. ID long, nome string, quantidade int, valor unitário double, descrição string. Só que agora eu uso mais duas anotações que vêm de JPA, tá? Ó, Generated Value e ID, para dizer para o meu framework o seguinte: esse atributo ID é a chave primária de uma possível tabela de produto que eu tenha lá na minha base de dados, certo? Lembra que a gente marca como entity tudo que a gente quer mapear para tabelas, não é isso? Então, ID é para dizer, isso aqui é a chave primária. E esse generated value é para dizer, gere para mim do jeito que você quiser, tá? O default de geração, quando é um inteiro assim, é que ele simplesmente começa de 1 e vai incrementando. Então, é muito parecido com o que a gente já fazia, tá certo? Então, a gente não precisa mais de ter um atributo estático, de ter uma variável estática da classe para gerenciar esses IDs, não. Tá? A gente agora, a gente repassa essa responsabilidade para o framework, e ele que faça isso para a gente, e ele garante que isso vai estar correto, ok?
Depois, essa classe aqui, como ela é um POJ, ela precisa ter um construtor default, tá? Um construtor default, que é aquele construtor que não tem atributos, que não recebe nenhum atributo. Claro que para facilitar a minha vida aqui, quando eu vou criar um produto lá no serviço, em vez de eu usar o default e fazer um monte de set depois, eu acabei criando aqui esse outro construtor, que é mais para facilitar a minha vida lá na hora de criar um objeto desse tipo, tá certo? Mas não necessariamente isso é obrigatório, ok? Entendido aqui essa parte do cliente? Ou da entidade? Isso é a única modificação que a gente fez aqui nessa classe foi essa, em relação ao que a gente tinha antes, tá certo? Agora, vem a melhor parte, né? A parte mais nova da aula de hoje, que a gente vai criar o DAO, tá certo? Quando a gente cria esse DAO aqui, note que a gente criou uma interface. Isso é a primeira coisa que é muito interessante de se observar, tá? Esse DAO, ele não é uma classe, ele é uma interface, ok? Essa interface, que eu chamei produto DAO, ela estende uma outra interface, que é uma interface JPA Repository, tá? E quando a gente vai definir aqui essa extensão dessa interface, a gente tem que dizer para que entidade é. De que entidade a gente está falando? No caso aqui, da entidade de produto. E qual é o tipo da chave primária dessa entidade? Nesse caso aqui é um long, tá? Se a gente definisse que a chave primária de produto era o nome do produto, aqui a gente mudaria para string, tá certo? Se a gente está definindo o DAO de outra entidade, entidade usuário, então aqui ficaria JPA Repository usuário, sei lá, vamos supor que o e-mail é a chave primária do usuário, aqui ficaria string, ok? Então, aqui, quando a gente vai definir essa interface, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? De definir de que entidade a gente está falando e de qual é o tipo da chave primária lá da tabela associada a essa entidade, tá? Em geral, a gente nem precisa disso, tá? Em geral, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre uma interface assim, a gente não vai adicionar nenhum método novo nessa interface. A gente só vai reusar os métodos que já foram definidos na JPA Repository, ok? Tipicamente. Mas eu quis botar esses exemplos para vocês irem entendendo outras coisas, que já eu falo sobre esses métodos. Mas, provavelmente, as primeiras vezes que vocês forem usar isso, vocês vão começar assim, com essa interface vazia, ok? E aí, parece uma mágica, mas não é mágica, tá? Aqui no serviço, quando vocês definem uma interface, para poder você usar de fato essa interface, a gente precisa implementar essa interface, lembram? Então, assim, um exemplo muito comum, né? Tem uma interface de Java que é list. E a gente até define objetos do tipo list, né? Atributos, um atributo do tipo list em algum momento. Mas quando a gente vai de fato usar aquele objeto ali, a gente tem que fazer um new de alguma implementação de list, não é isso? Lembram disso? A gente não define um list, que é uma interface, e usa a interface sem fazer new. A gente tem que fazer um new, e não existe new para interface, só existe new para classe. Não sei se vocês lembram, isso é bem Java, né? É Java iniciante, assim. Você não pode fazer um new de uma interface, você só pode fazer um new de uma classe. Aí, não tem como instanciar uma interface. Exatamente. Exatamente. Então, é aqui que a mágica do framework acontece, certo? A gente define esse DAO, a gente não precisa implementar essa interface, ok? A gente não precisa, o serviço vai conhecer alguma implementação dessa interface. Quem é que vai implementar para a gente essa interface? Quem é que vai implementar essa interface para a gente? A JPA? O framework, tá? Então, a gente não vai precisar implementar isso, ok? E aí a gente chega no serviço. Aqui no serviço, eu conheço, eu tenho um atributo aqui que é repositório de produtos, ó. Inclusive, em nenhum momento eu estou fazendo new, não estou fazendo nada, estou usando o auto-added, que é
framework que se responsabilize por botar um objeto adequado aqui, nesse atributo aqui, quando for criar o meu serviço. Então, eu simplesmente digo que eu tenho aqui um objeto do tipo produto DAO, que é uma interface, tá? É uma interface que anotada com repositório, que estende JPA repository, e aqui no meu serviço eu tenho um objeto que atende a essa interface, tá? Que obedece a essa interface. Significa que eu posso chamar alguns métodos definidos pela interface JPA repository, e é isso que eu quero mostrar a vocês agora, para vocês terem uma noção de que métodos são esses, tá certo? Se vocês estiverem com dúvidas, vocês me interrompam, tá? Porque eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido. A interface JPA repository, ó, você tem que dizer qual é o tipo da entidade e qual é o tipo da chave, do identificador, né, dessa chave primária, tá certo? Esse ID aqui é o que você marcou aqui na sua entidade com aquele @ID, ok? Aí aqui, ó, vamos ver quais são os métodos que a gente encontra nessa interface JPA. De forma que todos esses métodos que a gente vê aqui, a gente pode chamar lá no serviço, né? Nesse objeto aqui do serviço, esse objeto repositório de produtos, já que ele é um objeto que obedece a essa interface JPA repository, né? Então, eu posso chamar todos esses métodos que a gente vai ver aqui, não vou ler com detalhes, é só para vocês terem uma noção pelo nome, dá para você ver mais ou menos o que é, tá? Delete all by ID, embed. Então, eu passo um monte de IDs e eu deleto, né, e o DAO deleta lá da tabela todos os registros que tem esses IDs aqui que foram passados de uma vez em batch, certo? Aqui é para deletar todas as entidades que estão lá no BD. Deletar. Quando é deprecated, não usem, né? Porque é uma coisa obsoleta, então não faz sentido usar. Find all. Eu recupero todas as entidades, vamos supor, a tabela produto, né? Se eu chamo o DAO e digo find all, ele me retorna todos os produtos que estão registrados lá na tabela, certo? E assim a gente vai, né? Find all, passando alguma coisa, find all, mas retornando através com uma certa ordenação. Get by ID é uma coisa que a gente também usa bastante, que é recuperar um produto, né, um registro através do ID, tá? ID de que tipo? Do tipo que a gente disse que tem aqui, pode ser string, pode ser um outro tipo que a gente definiu, enfim. Não, outro tipo não pode não, tem que ser uma coisa bem primária, pode ser um string, pode ser um long, em geral é um string ou um long, tá? Salvar um monte de entidades ao mesmo tempo, ou seja, inserir novos registros, né, com um comando só lá no BD. Ele tem outros que ele herda dessa interface CRUD repository, tá? Então, contar quantos elementos tem, quantos registros tem nessa tabela, deletar um registro específico, deletar tudo, deletar por um ID específico. Esse exists by ID é bem interessante. Eu quero saber se existe lá na tabela um registro que tem um determinado ID. Então, em vez de ir lá recuperar, e se vier nulo é porque não tem, bom, antes posso perguntar, existe esse registro? Aí vai vir verdadeiro ou falso, tá? Recuperar por ID, save. Esses aqui, ó, são os que a gente mais usa, tá? Porque eu vou recuperar um registro específico, o save é para inserir um registro novo lá naquela tabela, ou salvar, é para salvar algum registro, tá? Se o ID desse produto, por exemplo, no caso de produto, se o ID do produto que eu vou salvar lá é um produto que já está lá, ele vai só atualizar. Se é um produto que não existe, ele vai adicionar um novo registro lá na tabela, certo? Então, esses três a gente usa bastante, são os que a gente mais usa, tá? Enfim, só para vocês terem uma noção do que é que tem aí nessa interface, tá? Que é a interface com a qual o serviço vai trabalhar, né? Então, o serviço vai chamar algum desses métodos aqui que a gente falou aqui para poder recuperar e salvar informações lá na base de dados. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Então, vamos lá.
Quando um cliente, né, dessa API manda a requisição para adicionar um novo produto nessa API, aí o controlador vai chamar que método, né? API produto é um post em API produtos. Ele está adicionando um novo produto, ele vai chamar o método adiciona produtos lá do estoque, né? E passando o produto, que é um produto DTO, que o cliente passou para ele com as informações sobre esse produto, tá? Aí, o que é que tem nesse método, né? Aqui é aquele método que a gente chama para validar essas informações de produto, né? Para ter certeza que tem um nome adequado, que tem uma descrição adequada, um preço adequado, uma quantidade adequada, né? Coisas desse tipo, tá? Depois, ó, aqui a gente já está começando a usar esse repositório, ó, certo? Então, eu estou perguntando ao repositório, ó, estou chamando esse método find by nome. Aí, essa é o primeiro, isso aqui não existe lá no JPA Repository, né? Tá bem claro, né? Find by nome não existe. Acontece que a JPA, ela permite que a gente siga certas regras para definir novos métodos aqui, métodos que sejam mais específicos, né, do nosso sistema, tá certo? Desde que a gente siga certos padrões, tá? Depois eu vou passar para vocês um link onde eles definem bem direitinho como é que padrão a gente segue, tá? Mas, por exemplo, esse find by é padronizado. Se eu quero recuperar algo, vai ser com find by, certo? Quero recuperar através de um determinado atributo. Então, essa palavrinha que vem logo aqui, tá? Find by, nome, tem que ser exatamente o nome do atributo que eu uso aqui, tá? Então, quando eu faço um find by nome, se esse atributo aqui não existisse, aí não ia dar certo, ok? Se esse atributo chamasse outra coisa, provavelmente não ia dar certo quando eu fosse usar aquilo ali, tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Então, agora eu consigo recuperar, né? Como a gente tem, olha só, por que é que esse negócio vai dar certo aqui no nosso contexto, tá? O Find by ID, ele já vem por default, faz parte da interface. Aqui, eu estou querendo recuperar um objeto, não um registro, através de outro atributo daquela entidade, certo? Como a gente tem uma regra de negócio que a gente definiu, lembram? Que os nomes dos produtos são únicos, né? Os nomes poderiam ser chaves primárias, mas a gente escolheu não ser, mas poderiam. E como os nomes dos produtos são únicos, então, esse find by nome vai me retornar só um produto, ó, optional de produto. Por que optional? Porque se esse produto com esse nome não existe na base de dados, vai ser um null. Então, eu coloco isso no optional, que fica mais elegante, ok? Se por acaso não tivesse essa regra de negócio de que o nome é único, então eu poderia definir esse método retornando uma lista de produtos, né? Porque se o nome não for único, é possível que eu consiga recuperar vários produtos com o mesmo nome, tá? E aí aqui o que mudaria é que seria uma lista de produtos, tá? Aqui, como esse aqui, por exemplo, ó, find by, vocês já notaram que o find by vai ser obrigatório, né? Nome, que é o nome do atributo que eu quero usar para recuperar os registros. E aqui, ó, mais uma palavrinha que é pré-definida lá pelo JPA para a gente estender essa interface, tá certo? Para a gente gerar novos métodos nessa interface, que é o contain. Quando a gente coloca esse contain, é como se a gente fizesse uma pesquisa, uma busca no atributo que a gente especificou aqui, e toda vez que esse padrão ocorrer dentro do nome, ele vai retornar aquele produto. Então, o que eu estou dizendo aqui me retorne todos os produtos que contêm esse padrão no nome, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o padrão é pente. Então, me retorne todos os produtos que têm a palavra pente em seu nome. E aí ele me retorna uma lista desses produtos. Eu não preciso desenvolver nada disso. Tudo vai ser desenvolvido por mim, desenvolvedora. Ou pelo Spring, tudo vai ser desenvolvido pelo framework, tá certo? Desde que a gente siga a padronização de como nomear esses métodos. Ok?
E aqui eu estou criando um exists by nome. Eu quero saber, existe um produto com esse nome na base de dados? Aí ele vai me responder sim ou não. Então, aqui eu estou acrescentando novos métodos, seguindo padrões específicos, tá? E eu continuo sem precisar implementar essa interface. Quem vai implementar para mim é o framework. Beleza? E aí, aqui no serviço, pode falar, Gabriel. Professora, no caso, precisa de alguma configuração para poder o framework configurar sozinho esses métodos? Não, precisa de não. A única configuração é aquela lá que eu já mostrei no Application Properties. Certo? Certo. É Nada porque mais. eu tinha tentado fazer, só que eu não tinha configurado essa application properties ainda. Aí, Hum, para mim, não tava dando erro quando eu tentava. talvez. Bom No dia. caso, essa Talvez seja application por isso properties mesmo. aí você vai colocar no GitHub, né? Da senhora Eu aí. vou colocar esse código todinho lá no GitHub. Certo? Certo. Não se preocupem, não. Existe uma outra forma de você estender métodos aqui no DAO, tá? Métodos para essa interface aqui. Você coloca o nome que você quiser. Sei lá, public, sei lá, string, qualquer coisa, tá? E aí, você vai fazer a query específica SQL que você quer que seja, não é nem SQL, é uma PJSQL, uma coisa assim, mas é fácil de encontrar a documentação disso. Você coloca select, não sei o que lá, from, não sei o que, where, não sei o que, aqui, específico do que você quer para retornar o que você quer, tá? É uma outra forma. Você quer falar, Maria? Eita, ele tá na academia. Peraí, pessoal. Aí eu vi ele no elevador. Pronto, vai lá. Vai tomar seu banho pra gente almoçar daqui a pouco? Vai, vai. Não. Vai, linda, mamãe tá dando aula. Ó, sei se você tá chamando pra tu tomar banho. Então, a gente também pode estender essa interface através de um método assim, tá certo? Depois vocês podem. Eu vou mandar links para vocês, tá? Aí, continuando aqui o nosso exemplo. Voltando aqui para o serviço, né? Eu vou encontrar o produto pelo nome, né? Aí aqui, ó, é porque eu não tinha feito ainda aquele método exists by nome, mas poderia ser, depois foi que eu fiz, tá? Mas aqui poderia ser aquele método exists by nome. Se o produto não existe lá na base de dados, tá? Eu vou lançar a exceção, como a gente já fazia antes. Se o produto já existe, aliás, né? Eu vou lançar a exceção. Se o produto não existe, eu posso adicionar esse produto. E aí, eu vou pedir ao repositório de dados que salve, né, esse produto que eu vou criar aqui, né, um novo produto a partir desse DTO que foi enviado aqui. Então, eu vou pedir que salve esse produto para mim e o DTO vai armazenar lá na tabela de dados, na tabela produto, esse novo produto, tá? Para atualizar produto, parecido com o que a gente já tinha feito antes, né? Primeiro eu vou ver se, como é um produto específico que eu quero atualizar, primeiro eu vou ver se esse produto existe, né? Se ele não existe, lança a exceção. Se ele existe, eu vou chamar esse método atualiza produto, passando o ID e o item de atualização. Isso aqui é exatamente o mesmo método que a gente tinha, só que eu trouxe, lembra que a gente tinha um método bem grande, com switch lá no estoque. Eu trouxe ele aqui para o serviço, ele agora é um método privado do serviço, tá? É exatamente o mesmo método, igualzinho, não muda nada. A única coisa que muda é que aqui no fim eu faço um save desse produto, em vez de retornar o produto. Mas eu também poderia retornar o produto e fazer o save lá em cima, tá? Foi só uma escolha aqui de implementação, tá? E aí eu salvo o produto lá e retorno esse produto para o cliente, tá?
recuperar produto, né? Lembra que recuperar produtos, a gente poderia passar um string de busca, né? E recuperar vários produtos que tem aquela string de busca no nome do produto, né? Era isso que a API da gente dizia. Eu passo esse padrão de busca aqui para o serviço, o controlador passou para o serviço esse padrão de busca. Se esse padrão estiver vazio, eu vou simplesmente retornar todos os produtos que eu tiver, né? E se esse padrão de busca não estiver vazio, aí eu vou chamar esse método que a gente definiu, né? Find by nome, containing, que ele vai retornar todos os produtos que tem essa string no nome, certo? E recuperar o produto por ID, eu vou simplesmente ver se o produto existe. Se ele não existe, eu retorno lanço já uma exceção para que o cliente fique sabendo, né, desse problema. E se o produto existe, eu vou simplesmente fazer um find by ID desse produto e retornar esse produto, certo? Então, com isso a gente viu todo o nosso código, a gente vai só usar agora, tá certo? Oi, pode falar, Carlos. Professora, só uma contribuiçãozinha aí. Nessa questão do find by também, eu tive alguns problemas, não agora, mas já há tempos, então já meio caliçou esse problema, não me pega mais essa pegadinha. Quando a gente bota find by name, por exemplo, find by nome, como está aí não tem, a gente às vezes tem vários, e não tem como saber o que é que a gente está puxando, geralmente. Find by nome é o quê? O nome pode ser pessoa, pode ser um produto. Aí a gente tem a opção de colocar na frente também, por exemplo, find produtos by nome. Só que quando a gente coloca isso, aí muita gente tem problema e é um dor de cabeça para descobrir. Aí tem que colocar o by de novo. Tipo, find by, produto by nome. Aí isso era uma pegadinha que me pegou muitas vezes, mas então o pessoal ficar ligado nisso aí, senão vai... Massa. Então, a gente viu todo o código, tá? A gente, como eu falei, não precisa implementar o DAO, quem vai implementar o framework, a gente só precisa definir a interface, né, desse repositório, e aí agora a gente chega no momento de executar, tá? Eu estou aqui já no estoque D, eu vou executar com aquele comandinho, né, que a gente já viu. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Que é o mvn Spring Boot Run, tá? A gente vai botar para rodar. Ele começou a rodar, certo? Ontem, eu tinha desenvolvido ontem para testar, eu tinha até adicionado já algumas coisas, mas o fato é, vamos entrar na console para vocês verem. Lembra que a gente disse que é o /H2, que é a console do BD, não foi? Então, vamos lá, tá? Console, e o username que a gente definiu lá no Application Properties foi SA e a senha foi vazia, né? Então, vou conectar. E aqui a gente tem a tabela produto. Isso aqui já é o que está no banco de dados. Produto com ID, descrição, nome, quantidade e valor unitário, tá? Se a gente quiser saber o que é que já tem nessa tabela, ó, só é rodar o comandinho para ver o que é que tem lá na tabela produto. A gente já tem 4 produtos, ó. E esses IDs foram gerados pelo próprio framework, né? 1, 2, 3, 4, tá? A gente tem um produto xícara de vidro frágil, prato de vidro frágil, talheres simples de metal, talheres de prata para festa. E aí tem o nome do produto, que é um nome que não pode ser, isso aqui é a descrição, o nome que são aqueles nomes que não podem ser repetidos, né? Tem as quantidades dos produtos e o valor unitário de cada produto, tá? E aí a gente pode usar o Postman. Esse Postman novo veio tão espalhafatoso, não sei nem por que ele veio assim. Deixa eu ver se eu removo umas coisas assim. Para ver se ele aparece aqui para vocês. Parece não, né? Ops. O send é muito distante do... Enfim. Então, aqui, né? Se eu quiser inserir um novo produto. Então, eu vou inserir chapéu de palha. Eu tenho 10 para vender e cada um custa R$ 8,40. Chapéu de palha para São João. Então, vou um post e tal, vou adicionar isso aqui, chapéu de palha para São João.
que mais que a gente pode fazer? A gente pode olhar aqui no BD e ver se esse negócio atualizou aqui no BD, né? Então, agora com o ID5 eu tenho esse chapéu de palha para São João. Ah, eu não quero colocar chapéu de palha, eu quero colocar outro nome. Quero só colocar chapéu matuto, sei lá. Então, eu vou ter que atualizar, né? O ID era o 5, né, do que eu quero atualizar o nome para chapéu matuto. Pronto, agora eu atualizei o nome para chapéu matuto. Vamos ver aqui se ficou. Atualizou, tá? Não tem muito o que ver assim mais aqui no Postman. Quero saber se vocês têm dúvidas para a gente tirar, porque a aula de hoje terminou. Assim, isso aqui é só o começo de persistência, tá, pessoal? Porque é uma coisa muito simples. Mas imagine agora que você vai ter uma aplicação real, você tem entidades que têm relacionamento entre elas, tá? E aí, quando você tem uma entidade que tem relacionamento entre elas, o que acontece é que você tem que configurar esse relacionamento, tá? Na hora que você vai desenvolver sua aplicação. E aí é isso que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Como é que a gente relaciona, como é que a gente faz como é que a gente configura esse relacionamento entre as entidades de forma correta, tá? Que é uma das partes mais difíceis aqui desse curso. Se não é nem do curso, de você desenvolver uma aplicação dessa, tá?